Bora, povo, para mais um vídeo, mais um tema interessante nesse período de preparação 2021, tá? O direito à saúde no Brasil. Direito à saúde no Brasil. Ou como garantir esse direito à saúde no Brasil. Bora lá. Introdução. O que seria interessante para a gente abrir um texto como esse, é como garantir os desafios de se garantir o direito à saúde no Brasil, né? Opção número 1, gente. O velho e extremamente interessante é aquele nosso coringa, que é a Constituição de 1988. Você pode abrir com o fato de a Constituição de 1988 garantir o direito à saúde no Brasil, no artigo 196, tá? Lembra, se você abrir com ele, na sequência você tem que puxar para o contexto, mostrando que apesar disso estar lá na Constituição, você nota que no contexto social brasileiro, o direito à saúde, ele não se efetiva tal qual acontece ou preconiza a Constituição. Beleza, essa é uma opção interessante para abrir esse texto, do direito à saúde do Brasil. Segunda opção, que eu acho muito interessante, é você trabalhar com o cortiço do Aloysio de Azevedo. Qual que é a sacada aí? É você mostrar que na obra O Cortiço, aí a gente volta lá para o século XIX, no Cortiço, nessa obra, ela discute e mostra, gente, muito claramente as condições de saúde, ou as condições de higiene, ou a maneira como aqueles personagens transitavam naquela obra, e está muito clara aí uma visão deficiente, muito deficiente em relação ao papel da saúde, ou como as pessoas tinham esse direito negado ou não tinham esse direito naquele período. Beleza, então ela puxa muito bem a discussão desse tema sobre a necessidade, né? Está bem imperativo ali na obra, do direito à saúde no Brasil. Ponto. Fora da ficção, lembra, usa essa expressão, fora da ficção, a gente tem o que, gente? Anos depois, a partir de 1988, o SUS, o surgimento, né, desse Sistema Único de Saúde e, obviamente, uma tentativa de garantir o direito à saúde aos brasileiros. Tá, então a gente abriu com o Cortiço, Aloysio de Azevedo, puxou para a questão da contemporaneidade, mostrou o papel, a tentativa governamental de garantir o direito à saúde no Brasil. Beleza. Quais são duas opções de tese que a gente tem ali? Uma opção de tese super interessante é você mostrar o papel, o contexto do SUS, o contexto dessa garantia do direito à saúde no Brasil e como isso passa por problemas de gerenciamento. Então o D1 seria bem legal você mostrar e focar em esse contexto do Sistema Único de Saúde no Brasil e como a gente tem uma série de entraves para que isso ocorra de maneira efetiva no Brasil. No D2, a tese 2, né? Você mostrar quais são os entraves e o porquê é tão difícil se efetivar o direito à saúde. Então, resumindo, na tese você joga a primeira questão do contexto educacional brasileiro, formação desse SUS e por que é tão difícil realizar esse gerenciamento, e no D2 você vai para entraves e prejuízos à população por conta dos problemas de se efetivar o direito a essa saúde no Brasil, ok? Fechou a introdução, desce para o D1. Lá no D1, a gente vai, eu acho que abrir o D1 com o princípio da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e ela diz assim, que saúde não é apenas a ausência de doença, né? A saúde, a OMS entende como um atendimento, o bem-estar físico, mental, social do indivíduo. Então, vai muito além de não ter apenas doença. Então, pegando esse princípio da OMS, na sequência a gente tem, a partir de 1988, com a Constituição, né, a formação desse SUS, desse Sistema Único de Saúde. E é interessante você frisar no D1 que ele é uma tentativa e é um sistema de saúde universal, no sentido de que ele procura atender a todos os brasileiros de maneira igualitária. Óbvio, gente, o SUS foi criado nessa tentativa de ofertar a uma população que hoje nós estamos aí nos mais de 200 milhões de habitantes, ofertar o atendimento à saúde. Beleza, principalmente considerando o fato de que nós temos uma grande, esmagadora maioria dos brasileiros dependendo única e exclusivamente do SUS. E talvez por esse contingente populacional muito grande, o governo tenha também, né, por um problema de gerenciamento, dificuldade de atender no SUS, atender às pessoas ou ao cidadão, entender o cidadão de maneira satisfatória.
beleza? Então a gente tem o SUS no contexto brasileiro, a gente tem as dificuldades de gerenciamento desse sistema gigante, mas o ponto positivo é que ele tem essa premissa de atender a todos os brasileiros, porém isso nem sempre é feito de maneira adequada ou a contento. A gente tem uma série de entraves, principalmente em relação a gerenciamento e destinação de verbas, beleza? Isso é um problema do nosso D1. Lá descendo para o seu D2, você vai mostrar quais são os problemas para que realmente você garanta o direito à saúde no Brasil e que prejuízos esses entraves trazem. Que primeiro destaque que a gente pode colocar? A questão do número de médicos ofertados no Brasil. Poxa, mas a gente tem regiões com muitos médicos, aí que está uma questão. A gente tem regiões como o Sudeste e Sul do Brasil com um número extremamente positivo do número de médicos por habitantes. Mas se você passar o olho e olhar para a região Norte e Nordeste, a relação médico-habitante é muito baixa. Ou seja, a gente tem um déficit de médicos em algumas regiões do Brasil, ou seja, a ausência de alguns médicos. Você fala, eita pega, existe esse déficit de profissionais em regiões mais afastadas ou em regiões que não têm uma atração muito grande para esses médicos. Outra questão, por que disso? Porque a questão salarial e para que o médico se desloque a alguns rincões do Brasil ou a regiões mais afastadas, não existe um projeto realmente efetivo para que esses profissionais possam ir para esses locais. Então ali é uma questão que a gente pode jogar lá na PI, tá? Beleza? Segunda questão que a gente pode frisar muito bem, do ponto de vista ético, a destinação de recursos pelo SUS, tá? Ou seja, a gente tem uma série de problemas de gerenciamento e de corrupção, essa palavra mesmo, corrupção, ou seja, o desvio das verbas destinadas ao SUS. Essa grana, ela fica pelo caminho, ela vai pelo ralo por conta da corrupção. Ou seja, se a gente tivesse um tratamento melhor, uma destinação correta e nós não tivéssemos tanta corrupção nesse dinheiro chegando lá na ponta, no atendimento e na melhoria da infraestrutura, do número de médicos e nas questões médico-hospitalares, a gente teria realmente sim um SUS atendendo aí de maneira extremamente positiva o cidadão e extremamente competente, mas os problemas relacionados à corrupção, a desvio de verba, isso tudo, gente, mina o atendimento da saúde do ponto de vista médico hospitalar e também a questão relacionada aos profissionais da saúde, beleza? Tá, fechamos, tem bastante conteúdo para D2, desce para PI, esse texto é modelo Enem, ele é PI, tá? Na PI a gente fala, poxa, mas na PI eu vou colocar que cabe ao governo, beleza, cabe ao Ministério da Saúde, beleza, mas eu vou falar que tem que destinar mais verbas. Só jogar na sua PI que precisa de mais verba não é uma resposta correta para a questão, tá? Se a gente falou lá em cima que a gente tem um déficit de relação ao número de médicos e a gente tratou, por exemplo, da questão da corrupção, você também na sua PI precisa trabalhar com essa questão. Então é governo sim, é Ministério da Saúde sim, e aí junto com o Ministério da Saúde, pensando no número de médicos para determinadas regiões, a gente poderia trabalhar com a questão de o incentivo governamental para médicos recém-formados, isso do ponto de vista salarial, para que eles possam migrar e para que possam atuar em regiões mais afastadas dos grandes centros. Então, a necessidade sim de um projeto governamental firme, sério, no sentido de fazer com que esses profissionais possam ir para essas regiões mais afastadas, beleza? Segunda questão que também é bem bacana, plausível você colocar, a atuação do Ministério da Saúde junto, conjuntamente, com o Ministério da Educação, no sentido de propiciar a formação de profissionais ou facilitar essa formação de profissionais ou fazer isso de maneira mais eficiente, tendo em vista a questão não só ligada ao Ministério da Saúde, mas ao Ministério da Educação na formação de mais profissionais ligados à área médica, fechou? E aí você falou, puxa, mas tá, e dá para colocar uma questão relativa também a como é preciso que o governo fiscalize melhor essas verbas destinadas à saúde para que isso realmente chegue lá na ponta no cidadão, que é garantir o direito à saúde no Brasil, beleza? Então a gente tem ali 2 ministérios como possibilidade,
tem a questão dos médicos e a questão da formação de novos profissionais e atrair esses profissionais, inclusive do ponto de vista salarial, beleza? É isso, mais um tema novo, bora lá.